Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa apresentação de lançamento da linha de medidores de energia M1M. Meu nome é Moisés Quatrim, sou engenheiro de produto aqui na BB, sou responsável por essa e outras linhas de medidores de energia, e hoje a intenção é apresentar para vocês, então, mais uma evolução nas nossas linhas de produto, um produto global, que vai atender também ao nosso mercado local. Bom, primeiramente apresentando, a linha M1M, ela não é composta somente de um produto, mas de 3 produtos principais, para atender aí as demandas que a gente tem em edifícios e indústrias, onde a gente tem uma necessidade de medir de algumas funcionalidades um pouco mais complexas, um medidor um pouco mais completo. Tá? A gente oferece exatamente o que é necessário para monitorar o sistema elétrico, qualidade de energia, fazer as análises necessárias e entregar as funcionalidades que o usuário final espera que a gente entregue nos nossos produtos. O medidor ele é moderno, vocês podem olhar pela identificação visual deles, que a gente tem 2 tipos de telas, e na grande maioria, o M1M15 ele ainda tem a opção da tela com LED, um display de 7 segmentos, e o nosso M1M20 e 30 eles são sempre LCD, que é esse medidorzinho mais da direita, perdão. Então, como eu havia falado, são 3 medidores distintos, né? 3 famílias de medidores distintos, que dentro dessas microfamílias a gente tem algumas divisões. Lá no nosso M1M15, que nós temos as funções mais básicas, como tensão, corrente e frequência, potência e energia ativa, reativa e aparente, nós temos 2 modelos. Um que é standalone, né? Que você vai precisar ir até o medidor para obter as informações que ele dispõe. E o outro você tem a opção de Buzz RTU, que é um protocolo de comunicação largamente utilizado aí na indústria e também nas edificações, para poder puxar essa informação para algum outro centralizador. Na linha M1M20, além das medições que a gente tem com o M1M15, nós temos também a potência e energia em 4 quadrantes. O que isso quer dizer? Quando a gente fala em 4 quadrantes, a gente quer dizer que a gente consegue medir de forma separada tudo que a gente consome, mas também consegue enxergar tudo que a gente gera. Então, pensando em sistemas mais atuais, com geração fotovoltaica, ou se a gente olhar para esses elevadores mais modernos que têm a energia regenerativa dos inversores de frequência, onde na subida você consome, na descida você acaba gerando energia e devolvendo lá para a rede, esse medidor já está apto para registrar tanto a energia gerada quanto a consumida de forma independente. E isso acontece também no M1M30 e em todos os medidores a partir desses modelos. No M1M20, a gente também tem ele sem comunicação, onde você tem que ir até ele para retirar as informações. Depois, a gente tem o Modbus RTU, que é um protocolo clássico. Como evolução, nós temos 2 modelos que são muito interessantes. O primeiro deles é Modbus TCP, que não é comum nesse range de medidores. Como hoje tudo está migrando aí para as redes Ethernet, você já tem uma maior facilidade de conectar esse teu medidor na rede para você tirar essas informações de outro ponto qualquer da instalação ou mesmo do planeta. E a gente tem um modelo que é o nosso mais avançado, que é o de entradas e saídas, o M20 ES. Ele também conta com comunicação Modbus RTU, e ele tem 2 entradas digitais e 2 saídas digitais, bem mais avançado do que os concorrentes do mercado. E além disso, ao contrário dos outros que eu falei até agora, que são classe 1 de medição, esse é classe meio, então ele é um medidor ainda mais exato em suas medições. Tema que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque esse medidor ele realmente é especial na forma de concepção dessas medições. E o M1M30, que é o nosso medidor mais avançado da linha M1M,
além de tudo que a gente mede com os outros dois componentes da família, nós também temos a adição da distorção harmônica total e das desbalanceadas e individuais até a 40ª harmônica, que também é superior aos nossos pares no mercado. Aqui a gente conta também com valores mínimos e máximos reais de demanda e um real-time clock, que é um reloginho interno para você fazer sincronia caso você precise ou gerar alarmes. Enfim, tem diversas funcionalidades que a gente pode incluir o real-time clock. Todos os medidores dessa família MUM30, eles têm saídas digitais. E a gente tem 3 modelos distintos. Aqui a gente já não tem a opção sem comunicação. Nós temos ela com o Modbus RTU, com o Modbus TCP, ambas têm 2 saídas digitais, classe 1 de medição, e o MUM30, entradas e saídas, ele é classe meio e também conta com 2 entradas digitais e 2 saídas digitais. Ele é uma evolução tremenda se a gente comparar com a linha que está saindo de vigência agora, que é a linha Nexus. A gente não deixou nenhum modelo desatendido e ganhamos muitos outros modelos para complementar essa família. Então, se a gente olhar lá no Nexus 1, a gente continua tendo os 2 modelos que a gente fornecia localmente. Na linha Nexus 2, além dos 2 modelos que a gente tinha, o Standalone e o Modbus, nós ganhamos Ethernet TCP, Modbus TCP, e o modelo de entradas e saídas com Modbus RTU. Na linha Nexus 3, que nós contávamos somente com um modelo, que era o modelo Modbus, nós temos agora também o MUM30 Modbus Ethernet e o MUM30 entradas e saídas com Modbus RTU. Falando um pouquinho agora das características desses medidores. O que a gente está trazendo para o mercado, o que a gente quer promover e o que a gente acha que a gente tem vantagem, que a gente pode ajudar o nosso cliente, que a gente pode ajudar o nosso parceiro. Ela é uma oferta simples e completa, então não existe um catálogo enorme para você escolher com um monte de funções escondidas. A gente tentou entregar o mínimo de quantidade de produtos possível para entregar todas as funcionalidades que o nosso cliente deseja. Tá? Então, no máximo 2 etapas aqui, se a gente souber o que a gente pretende medir, a gente consegue escolher o medidor com facilidade. Outra coisa muito bacana, que a BB tem investido muito tempo e dinheiro, é na facilidade de uso. Não adianta nada você ter um produto fantástico e ninguém conseguir usar as funcionalidades dele. Então, a BB tem hoje um sistema de menus intuitivo, onde, independente do modelo que você escolher, ele é muito semelhante, se não exatamente igual. Claro, existem sempre as funções adicionais, né, que a gente vai ter, mas elas são mais do mesmo, vamos dizer assim. O menu ele ainda continua sendo intuitivo e muito similar. Então, você sabe programar um, você sabe comissionar um, você sabe fazer isso em todos. E, além disso, para o primeiro uso, a BB teve uma ideia muito bacana. Tem um sistema de tutorial que a primeira vez que você liga esse medidor, ele já pede para você as principais configurações que precisa, ou as configurações mínimas necessárias para que esse medidor já entre em operação. Então, sem você ter que ir buscar nenhum manual, nenhuma informação, nenhum treinamento, você já consegue botar ele em operação, se tiver, claro, as informações que ele vai te pedir ali. A relação dos TCs, alguma coisa, se você tiver, por exemplo, comunicação, você precisa endereçar, se você já tiver planejado esses endereçamentos, mas claro que tudo isso é modificável depois desse processo de tutorial. Ele é muito fácil de instalar, e aqui eu não vou me alongar muito, porque tem um slide muito legal falando sobre isso, mostrando para vocês como é que funciona a instalação. Tá? Ele é bem bacana mesmo, a gente retira a maior parte das furações, da complexidade da furação, com um novo sistema de fixação para facilitar isso para o nosso montador. E também para o cliente final na hora de fazer uma troca sem nenhuma ferramenta. E a gente está apresentando um produto que ele é extremamente confiável e extremamente preciso. Então, a gente atende o padrão de precisão mais avançado que tem, para garantir que a medição em qualquer ponto de medida
tem uma distorção máxima já planejada, e não olhando lá para o final da escala. Tá? E além disso, a gente consegue compartilhar todas essas informações de forma facilitada aí com. Vou mostrar mais para frente, a gente consegue colocar isso no Ability EDCS, por exemplo, a gente pode ter gestão local também, com a adição de alguns acessórios. Tá? Olhando para as características desse medidor, primeiro que essa linha, ela cobre aí cerca de 90 a 95% de todas as aplicações que a gente encontra no nosso mercado nacional. A opção de entradas e saídas é um grande avanço, porque nesse range de linha, se a gente olhar para os concorrentes, quase nenhum deles tem essa disponibilidade de entradas e saídas. Quase nenhum deles tem a de saída, quem dera entradas e saídas. Tá? E a flexibilidade de você comprar um medidor, um único código, para utilizar TCs de relação 1 ampere ou 5 amperes. Na parte de instalação, a gente tem dimensões reduzidas, a profundidade ela é de 65 milímetros para dentro do quadro, o que vai facilitar para você fazer o cabeamento também. E a gente não deixou de pensar também no cabeamento, na distribuição dele. Então, esse medidor ele veio com os terminais todos verticais para facilitar esse cabeamento, que era mais complicado quando a gente tinha terminais superiores e inferiores. Tá? E menos configuração manual. A gente também olha para o nosso instalador e pensa, como é que a gente pode ajudar esse cara a entregar mais rápido esse produto para o cliente dele? Lá no painel, lá na porta do painel, como é que ele pode chegar de forma mais rápida no usuário final? A operação, a medição, como eu já tinha citado, ela é extremamente confiável. Nas versões de entradas e saídas digitais, nós temos classe de precisão 0,5. A navegação é fácil, confia em mim, é fácil e a gente tem a visualização clara, a intensidade luminosa, tanto do LED quanto do LCD, ela é superior a qualquer outro do mercado. E nós temos, no modelo de LED, LEDs com os principais alarmes possíveis para você ter uma visualização rápida. E no LCD a gente tem esse display na tela, porque a tela já é mais customizável, a gente consegue botar esse pictograma na tela para fazer o display de algum erro, de algum problema na instalação. E a gente vai conseguir atender um conjunto completo de parâmetros elétricos básicos e KPIs de qualidade para monitorar o seu sistema elétrico, seja ele fabril, seja ele predial. A ABB não podia deixar uma linha nova de produtos de fora do que existe de mais atual e mais moderno no mercado. Quando eu falei para vocês que essa linha é muito mais moderna do que a nossa linha anterior, eu não estava falando isso da boca para fora. Então, hoje a gente já tem integração direta com um produto da ABB que chama ABB Insight, ok? ABB Prime Insight. A gente tem, com esse Insight, a possibilidade de jogar esta medição não só localmente fazer todo o monitoramento, mas também jogar ele na nuvem. Eu vou falar mais do Insight para vocês daqui a pouquinho também, para não ficar solto, né? Integração de terceiros também é possível. Então, a gente trabalha com protocolos Modbus RTU e Modbus TCP padronizados, o que confere a versatilidade a esse produto de poder se comunicar a outros sistemas também. Então, se você já tem um sistema existente instalado, com produtos de concorrente ou mesmo com nossos produtos, você pode sim incluir esses medidores no seu site e não vai ter problema nenhum em configurar um sistema supervisório, um sistema de rateio de energia ou afins. E a gente tem uma parte bem bacana que agora é possível atualizar o firmware desses produtos para futuras funcionalidades através da nossa maletinha Equipe Connect. A mesma que a gente usa lá para os disjuntores, para o Emacs, a gente vai utilizar também aqui para fazer essa atualização. E vocês vão ver que faz todo sentido isso, porque a nossa solução, na verdade, não é mais venda de produto, né? A gente quer promover soluções ao mercado, a gente quer promover integração. Então, quando eu mostrar um slide para vocês com todos os nossos produtos se conversando, não faz sentido a gente ter várias ferramentas para fazer uma coisa única. Então, a gente empresta aí do pessoal de medidores a maletinha do Equipe Connect para fazer as nossas atualizações também.
Quais são as aplicações mais comuns que a gente vai utilizar a nossa linha M1M? A linha M1M ela vai poder ser largamente utilizada tanto em edifícios comerciais quanto em plantas industriais. São utilizações um pouco diferentes, com certeza, tá? Mas a gente tem um modelo certo para encaixar em cada perfil de empreendimento. Então, desde um hotel, um hospital, um shopping center, um home center, lojas, lojas distribuídas, vamos dizer assim, né, que não fazem parte de um shopping. A gente vai conseguir apoiar o uso eficiente e racional dessa energia. É claro, gente, o medidor ele não vai economizar a energia para você, mas ele pode te dar toda a informação necessária para você atacar os pontos onde você está desperdiçando energia. E onde você precisa fazer um rateio de energia, onde você tem conjuntos de lojas, shopping centers, a gente vai conseguir entregar essa medição de uma forma muito, muito precisa, muito além do que os nossos concorrentes fazem. E também outro fato muito importante é evitar essas taxas e penalidades que a concessionária pode eventualmente aplicar a você. Você consegue monitorar os KPIs de qualidade da energia para evitar que essas coisas aconteçam. Em plantas industriais, analogamente, são coisas muito parecidas que a gente consegue, que a gente deve monitorar, né? Então a gente não, mas não é, numa indústria, não que a gente não queira evitar interrupções em edifícios comerciais, mas a gente também não, na indústria isso é muito mais latente, né? Porque você está perdendo dinheiro. Cada segundo que você fica no escuro, você está perdendo muitas vezes um grande rio de dinheiro, né? Ou você pode também estar causando danos aos equipamentos, falha de produção em produtos, ok? E em operações críticas você pode até perder toda a sua produção daquela hora ou daquele dia por causa de uma falta de energia. O medidor ele não vai impedir que falte energia, mas ele pode te avisar de formas muito, muito coerentes de que a qualidade daquela energia não está boa o suficiente para a máquina que você tem operando. Ou que o que está sendo fornecido naquela linha de produção específico não está de acordo com o resto da instalação inteira, porque os problemas eles não são gerados somente externamente à nossa instalação, eles podem estar dentro e muito provavelmente a gente tem muito mais problemas dentro do que fora das nossas instalações, né? Aí comparando o que a gente poderia ter de uma concessionária ou mesmo dentro da nossa planta fabril. E a gente também não reduz emissões de gases, a gente ajuda com o dado para você enxergar que realmente você não está sendo tão eficiente e você pode atuar. E se você atuar, essa informação que o medidor te deu para atuar, ela vai sim gerar redução na emissão de gases do efeito estufa e colaborar para um mundo mais verde. Olhando para a nossa linha, de uma forma geral, a família MXM, vamos dizer assim, a gente tem duas grandes famílias de medidores. A primeira, que a gente já lançou ao longo deste ano, é a linha M4M, são medidores com tela colorida. A identidade visual aqui dos menus é exatamente a mesma dos menus dos disjuntores Emax e também agora das novas linhas de disjuntores Temax XT, né, do XT Max. E a gente tem opções aí de medidores com tela touchscreen e com tela colorida, mas com botões. Tá? Aqui, olhando para as aplicações, a gente está vendo, de uma forma geral, que não importa qual medidor que a gente está utilizando, se é da família M4M ou da M1M, a gente tem como levar essa informação, tirar ela da localidade e levá-la para qualquer lugar, seja ela dentro da sua instalação ou fora da sua instalação. E fora da sua instalação, muitas vezes o pessoal pensa, não, mas isso está muito longe da minha realidade. A gente trabalha hoje muito fortemente no ABB Ability. Para quem não conhece, eu indico conhecer um pouco mais. O ABB Ability, ele tem uma ferramenta chamada EDCS. O Ability EDCS, ele nada mais é do que um supervisório localizado na nuvem. A gente tem um data center onde tem um servidor lá, ou vários servidores,
que estão olhando para a sua instalação, coletando dados e armazenando eles todos para você. E você pode acessar eles da sua planta ou de qualquer lugar do planeta. Então, a gente consegue também facilitar esse tipo de solução para você. Então, olhando aqui para a subestação, o mais aplicável são os medidores M4 e M30, tá? Que são os nossos modelos mais avançados. Aqui a gente vai ter demanda, monitoramento elétrico de equipamentos, gestão de fator de potência e disponibilidade da energia. Quando a gente vem já para o quadro geral de baixa tensão, porque é GBT, a gente pode ter, sim, aplicações onde M4 e M30 serão necessários, mas a gente também pode usar o M1 e M30. E se a gente começar a comparar as funcionalidades, a gente vai ver, claro, que o M4 e M30 ele é superior, mas ele também comercialmente é superior. Mas, provavelmente, na grande maioria das instalações, um M1 M30, um M1 M20 vai resolver o problema. E aqui a gente também tem controle, toda a parte de demanda, monitoramento elétrico de equipamentos, gestão de fator de potência, disponibilidade de energia, talvez com um nível um pouco mais básico de olhar do que no M4 M30. Olhando para quadros locais, aí a gente já não vai indicar mais para vocês a linha nem M1M30 nem a M4M30, porque as medições que elas entregam são muito superiores à necessidade desses quadros. Então aqui a gente vai trabalhar muito mais com os M4M20, o M1M20, e para soluções muito menos complexas, para onde você precisa medir muito poucos KPIs, a gente vai indicar o M1M15 ou o M4M15, ok? Aqui a gente vai fazer monitoramento de grandezas, de energia e alocação de custo, principalmente, né? Agora, olhando para as características técnicas, falando um pouquinho mais preciso do que a gente entrega dentro desses medidores quanto às qualificações técnicas. Bom, todos eles podem ser alimentados em duas tensões, ou em qualquer tensão entre 100 volts e 230 volts, seja ela corrente contínua ou alternada. Tá? Isso para alimentação do produto. A medição de tensão, ela ocorre de forma direta até 400 volts, fase-fase. A gente tem também como medir isso indiretamente via ATPs, transformadores de potência. A medição de corrente ela é invariavelmente feita por transformadores de corrente, TCs. E, como eu já havia comentado, você pode usar tanto de 1 ampere quanto de 5 ampere, e basta selecionar isso lá dentro do nosso produto. Para o grau de exatidão, a gente utiliza as normas mais atuais. A principal delas é a 61557-12. Nos modelos padrão, a gente atende o PMD, o S, o K55 e a classe E1. E nos modelos de entrada e saída, a gente atende tudo igual, só que a classe dele é 05. Para energia ativa, já é um padrão um pouco diferente, tá? A gente está sempre nos padrões em classe 1 e nos opcionais em classe meio. M1, M20 entradas e saídas e M1, M30 entradas e saídas. Tá? As dimensões deles são padrões de mercado, 96 por 96. É claro que o furo no painel não é 96 por 96, é 92 por 92, para que você tenha uma borda e consiga fixar esse medidor para que ele não fique solto de forma nenhuma, né? E vá prejudicar a qualidade do seu produto. Profundidade de 65 milímetros, como eu já tinha falado. A classificação IP frontal dele é IP51 e a gente tem um range de operação de temperatura de menos 10 a mais 60 graus Celsius. Comparando agora um pouquinho o M1M 15, 20 e 30, tá? A gente tem como orientar, guiar a sua escolha pelo produto. Todos eles calculam corrente, tensão, frequência, potência, fator de potência e energia. Então, se forem só essas as suas necessidades, a gente tem tanto o modelo standalone quanto o modelo Modbus RTU no M1M15. Não é necessário você ter um M1M20. Mas, se você não prefere ter um display em LCD e não em LED,
a gente pode evoluir para o MUM20 e ainda vamos, assim, entregar essas mesmas funcionalidades. Além disso, quando você evolui de um MUM15 para um MUM20, nós temos a corrente de neutro calculada, que é uma coisa que não temos no 15, a energia em 4 quadrantes para a gente ter tanto a energia consumida quanto a energia gerada. Distorção harmônica começa a aparecer aqui no MUM20, embora a gente não tenha as harmônicas até a 40ª harmônica, e também não tem as harmônicas desbalanceadas, que só estão presentes no M1 e M30, em todos os modelos. Mas aqui a gente já tem também notificações, tem a opção de gerar alarmes, até 15 alarmes, 15 rotinas de alarme. Não temos a parte de demanda mínima e demanda máxima, e não temos um RTC. Mas compartilhamos o mesmo display LCD com o M1 e M30. Aqui, em protocolos de comunicação, somos exatamente iguais. Na parte de entradas e saídas digitais, a gente tem os 100 saídas e entradas digitais e o modelo entradas e saídas digitais que conta com 2 digitais de entrada e 2 de saída. Mas todos os nossos medidores, sem exceção, eles se conectam ao ProM Compact Insight, que é o nosso gateway que pode levar esses medidores todos diretamente para um supervisor na nuvem como o nosso ABB Ability. Já falando no nosso M1 M30, todos esses pontos a gente consegue atender. Os principais diferenciais são a parte de demanda e de harmônicas. É o que vai fazer aí você ter que decidir entre um M20 ou um M30. Aí a gente vai pegar a parte de harmônicas. Ah, eu preciso ter a parte gráfica de harmônicas? Sim, M1 M30. Não, M1 M20. Preciso ter demanda mínima e máxima? M1 M30. Não preciso, é o 20. Preciso de um real-time clock? Sim, M1 M30. Não, M1 M20. Os outros fica a sua escolha. E se por acaso você precisar só de saídas digitais, não tem problema, você pode usar o M1 M20 saídas digitais. Só que se você precisar de saídas digitais e o protocolo Modbus TCP, daí eu não tenho no M1 M20 e vou precisar migrar para o M1 M15. É bem fácil de escolher, tá, pessoal? Eu não sei se tem alguém anotando esses dados, vocês podem ficar tranquilos que ao final da apresentação o nosso pessoal de marketing vai enviar essa apresentação para vocês e vocês podem consultar ela a hora que vocês quiserem, ok? Chegou aquele slidezinho que eu tinha falado para vocês da parte de instalação. Olha que bacana o que a BB pensou para a instalação desse produto. O primeiro é que nenhuma ferramenta é necessária para você instalar ele no painel. Claro, para fazer o corte na chaparia, você precisa sim. E esse corte ele é de 92 milímetros por 92 milímetros. Vai sobrar aí 2 milímetros de cada lado para fazer essa fixação. A fixação traseira ela é feita através desses pinos em cada uma das esquinas desse produto. E um acessório plástico que você encaixa ali e faz a pressão com a mão mesmo. Você não precisa de nenhuma ferramenta. Tá? E olhando ainda para a instalação, a parte de cabeamento. O nosso único borne fixo é o borne de corrente, por motivos técnicos. Ok? Aqui onde vão ser ligados os TCs. Todos os outros bornes, o auxiliar de comunicação, de tensão, eles podem sim ser desconectados e para desligar esse medidor, ou mesmo para fazer uma substituição. Vamos supor que você queira evoluir de um M1M15 para um M1M30. Você pode fazer isso sem precisar trocar os bornes, de forma facilitada. Todos os bornes verticais para facilitar essa instalação, para facilitar esse cabeamento, e 65 milímetros ou 6,5 cm somente de profundidade, para não atrapalhar o resto do seu painel. Agora, talvez um dos pontos mais importantes de diferenciamento técnico, de diferenciação técnica nossa para os concorrentes. Você tem várias formas de você informar para o mercado o quão preciso é esse medidor. Tá? Você tem a precisão em escala real, você tem a precisão em percentual de leitura
E você tem a forma como a ABB faz, que é uma forma certificada, olhando para aquela IEC 61557-12, e você vai ter diferentes resultados. Nesse primeiro modelo de medição, você tem um erro constante aí durante toda essa sua escala, mas ele é calculado pelo maior erro possível no final da sua escala. Você também pode atestar a sua escala e o seu grau de erro olhando de forma diferente em cada um dos pontos. Ou seja, você vai ter um erro maior com medições maiores e um erro menor com medições menores. Não é o jeito que a BB gosta de fazer. A gente gostaria de entregar para vocês um medidor que, independente do ponto de medição, a distorção ela fosse no máximo 1, ou no máximo 1%, ou no máximo 0,5%. E para fazer isso, a gente adequou o nosso medidor a essas duas IECs, a 61557-12, PMD, e a IEC 62053, 21 e 22, exclusivamente para medidores de energia. Ok? Então aqui a gente vai ficar sempre, não importa se você está medindo 1 volt ou 1 ampere, ou 500 volts e 500 amperes, ou 3.000 volts, aliás, ou 400 volts e 3.000 amperes, você vai ter sempre o mesmo percentual de erro, não importa o ponto de medição. Agora umas fotinhos frontais dos nossos novos produtos, dos nossos novos amigos. Vamos falar um pouquinho dessas telinhas. A gente, como eu já tinha comentado com vocês, a gente tem duas opções, né? O M1 M15 ele só vem em tela LED e o M1 M20 e 30 somente com tela LCD. Principalmente na versão do M1 M20, a gente não vê muito no mercado esse nível de tela para os medidores, tá? Qual é que foi a intenção da ABB? O que, que a gente pensou quando a gente desenhou essas telas? A primeira coisa é que a tela ela não é para ser só bonitinha, ela tem que ser bonita também, porque isso está no rosto do nosso painel e ele tem que ser apresentável. Mas a gente quer que esses dados eles possam ser lidos da maneira mais fácil possível. Então a gente apresenta o maior número de dados possível já nos nossos visores. E com um grau de brilho ótimo, muito superior aos concorrentes. Então você consegue enxergar isso com uma facilidade maior do que ter que ir lá e achatar os seus olhinhos para enxergar isso no medidor da concorrência. A mesma estrutura intuitiva de menus, então isso foi pensado para que fique fácil de você fazer, fez um, sabe fazer todos, um assistente de programação, como eu tinha comentado lá atrás, para ter um tutorial e você já ter um primeiro comissionamento com os parâmetros mais básicos, ele já vai pedindo para você e ao final desse tutorial ele já entra em funcionamento. Senha para garantir a segurança de que ninguém vai alterar qualquer parâmetro ou sabotar ou, enfim, mexer indevidamente, né, no seu medidor. Ícones de alerta e avisos no MM20 e 30 e no MM15 a gente tem esses LEDs laterais, tanto na esquerda quanto na direita, para apresentar aí erros ou algum dado que possa não estar de acordo com o padrão da sua instalação. Olhando para a parte de comunicação, de protocolos, a gente tem, como eu já citei para vocês, Modbus RTU e Modbus TCP presentes nessa linha. Tá? E utilizando o Modbus RTU, a gente consegue conectar esse produto no Insight. O Insight é um produto da ABB que vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que você queira ter um supervisório somente local, mas você quer pegar não, talvez só rateio, ou você queira pegar informações de qualidade de energia também para fornecer para o seu cliente. Esse produto ele tem a capacidade de armazenar toda a informação, desde do que a gente está consumindo em mini disjuntores carga-carga, até medidores de mid-range, como são os M1M, até medidores complexos, como são os da família M4M. Certo? E outra coisa bacana também é que a ABB manteve o mapa de memória dos medidores antigos.
Então, quando você conecta um medidor novo ao bebê, você não precisa fazer toda aquela reprogramação de mapeamento de memória da comunicação. Ele, se você colocar ele no mesmo endereço, ele muito provavelmente vai ser plug and play para você, tá? A não ser que tenha alguma particularidade lá no seu software supervisório, mas em via de regra, ele vai ser plug and play quanto ao endereçamento de memória. E se a gente olhar para a parte também de entradas e saídas, elas também são opções para você comunicar algumas coisas para o mundo externo. Esses outputs, por exemplo, eles podem ser usados para um alarme associado a uma lógica, ou pode ser uma saída pulsada, por exemplo, para alimentar alguma outra interface. E as entradas digitais a gente pode receber informações do exterior, como o status de uma máquina, se ela está ligada ou desligada. E utilizando esse status, a gente consegue fazer uma pequena lógica para que esse alarme não seja gerado. Se a minha tensão está ok, minha corrente está zero, minha máquina está desligada, o problema não é o fornecimento de energia. O problema é que a máquina está ligada, que na verdade desligada, que na verdade pode não ser um problema, pode ser, pode ter N motivos, né? Pode ser um clean in place, um CIP, pode ser, enfim, um desligamento de linha programado para manutenção, enfim. E a gente também pode utilizar esses inputs para entrada pulsada. E aqui, que fique bem claro, que a gente não vai fazer essa divisão. A primeira entrada é para status de máquina, a segunda é para um medidor externo com saída pulsada. Não é isso. A gente pode usar as duas para status de máquina, ou as duas para uma entrada pulsada de um medidor de água, de vazão de água ou de gás, para colocar aqui. Olhando para agora para as características gerais da família MXM, o que a gente está chamando de oferta MXM? A gente está falando de M1M e M4M neste momento. Claro que a BB tem toda a intenção e está sempre olhando para desenvolvimento de novos produtos. Muito provavelmente, aí no futuro próximo, a gente tenha uma família ainda mais completa para resolver problemas muito mais específicos que a gente encontra no mercado. Então, a nossa oferta ela é escalável e completa. A gente consegue atender aí 100% é muito difícil falar, né? Porque a gente sempre tem aquela pequena exceção. A gente tem uma oferta muito completa e escalável. Então, a gente tem um medidor certo para entregar para a demanda certa. A gente tem diferenciais significantes na experiência do usuário e principalmente do usuário comum, porque o pessoal que é técnico que já faz um uso avançado, esse ele não vai ter tanto problema. Mas vamos colocar, por exemplo, na mão de um técnico menos qualificado, ou que ainda não menos qualificado, perdão, mas que ainda não teve essa interface com o produto. Vai ser muito mais fácil de ele conhecer por completo esse produto se a gente pensou ele de uma forma mais lógica e replicou as ideias de um medidor para o outro. Tá? A medição super confiável, isso é um diferencial incrível de mercado, que a gente tem tanto na linha M4M quanto na linha M1M. E talvez o principal, hoje, gente, tudo na nossa vida está tendendo a se conectar à internet. E isso não fica diferente na parte, nem na indústria, nem no predial. Ambos já estão, eu acho que pode-se dizer, até à frente das residências e do consumidor, que nem nós, né? Do consumidor terciário. A indústria já olhava para coisas que a gente está adotando hoje no nosso dia a dia lá atrás. Então, a gente, em hipótese nenhuma, a BB ia deixar essas linhas fora de toda essa revolução tecnológica da indústria 4.0. Olhando então para as características gerais, agora olhando para a família M4M. Eu não ia deixar vocês sem um pouquinho de informação dessa linha que a gente já lançou em julho desse ano e que já está aí disponível no nosso mercado. Então, olhando para as características gerais desses medidores, dando uma palhinha, eles vieram em substituição a nossa linha que nunca foi lançada, que a gente chamava de Nexus 4, tá? É o nosso M1M, é o M4M20. Tá? Aqui a gente tem tela colorida, navegação por botões e tem uma maior disponibilidade de protocolos.
A gente tem protocolo Modbus e Modbus TCP, que se a gente não tem esses dois, a gente não tem medidor, vamos dizer assim, né, ainda mais nesse range. E a gente aqui tem Profibus e BACnet. E nesse caso, o M4M ele se conecta diretamente, pode se conectar diretamente ao Ability EDCS também. Então, esse é um medidor que já está preparado para subir diretamente para a nuvem. E o M4M, ele é ainda mais avançado que o M4M30, ele é mais avançado ainda do que o M4M20, porque eu tenho um display com tela gráfica, colorida, touchscreen e memória de massa aí de 16 MB nesse produto. Tá? Um fato importante que eu não comentei, que eu passei por cima, mas lá no meu M1M30 eu também tenho memória de massa. Esse medidor aqui ele tem 16 vezes mais memória de massa do que o M1M30, mas não deixo de ter lá no meu M1M30 um pouquinho de memória de massa também. Características técnicas gerais, como a gente pode ver, a gente tem um range de alimentação um pouquinho maior. A gente vai aqui de 48 VCA-VCC até 240 VCA-VCC. Conexão de tensão direta, fase neutro de 50 a 400 volts e fase-fase de 87 a 690 volts. Conexão indireta por TP também é possível. Quando a gente fala dos TCs, tem a mesma versatilidade do M1M. Aqui a gente pode usar TCs de 5 amperes, de resolução de 5 amperes ou de 1 ampere, mas aqui eu tenho um grande avanço, que são as bobinas de Rogowski. Rogowski vai te entregar uma precisão na medição ainda maior. Tá? E daí eles são modelos específicos, mas eu mostro um pouquinho mais para frente. Aqui a classe de precisão é de 0,2%, tá? Para tensão e para corrente. Para potência ativa e energia, é de meio em qualquer medidor, seja ele o M1M20, M4M20 ou M4M30, seguindo sempre aquela mesma IEC 61557-12. Protocolos de comunicação, eu tenho a adição aqui de Profibus DPv0 e BACnet, que é muito famoso aí no ambiente predial. E a gente tem bastante aplicação em shopping, edifício comercial. O frontal desse medidor, ele é exatamente do mesmo tamanho, nas mesmas dimensões do M1M. No entanto, como esse medidor ele tem um grau de microprocessamento maior, a gente conseguiu compactar ele mais. Ele tem 6 milímetros a menos do que o M1M. Então lá a gente tinha 65 milímetros de profundidade, aqui a gente tem 57 milímetros de profundidade. Aqui eu também tenho um ganho no grau de proteção IP. Lá eu tinha IP51, aqui eu tenho IP54. A temperatura de operação ela também vai um pouquinho além, de menos 25 até 70 graus Celsius, a uma umidade relativa de 95% em 40 graus Celsius. Olhando para os modelos de uma forma geral, a gente tem aí um modelo para Modbus, um modelo para Ethernet, um modelo para Profibus, um modelo para BACnet e um modelo para Rogowski e um modelo de entradas e saídas. Entradas e saídas e Rogowski sempre tem Modbus RTU. Então, no mínimo a gente tem Modbus RTU em qualquer um desses medidores. No M4M20, a gente ainda tem a opção de ter ele sem protocolo de comunicação externo, vamos dizer assim. Porque em todos esses medidores a gente tem o Bluetooth. Então você consegue chegar com o seu celular na frente do medidor e extrair as informações dele sem problema nenhum. Então elas não vão estar disponíveis somente dentro do disjuntor. Você consegue do medidor, perdão. Você consegue sim extrair elas de forma digital, tá? Mas, claro, se você quiser mandar essa informação mais longe, não ter que ir até o medidor para buscar, o Bluetooth ele tem range aí de 10 metros, mais ou menos, depende das barreiras. Tá? Você pode utilizar qualquer um dos outros protocolos. E a gente tem um modelo no M4M30 que chama Daisy Chain. Tá? Ele está em Modbus TCP e ele vai entregar para o mercado um negócio muito bacana. Hoje, infraestrutura de TI é um negócio caro. E muitos locais, como data centers, por exemplo, lá nos painéis, você tem muitos medidores, muitos dispositivos. E se a gente acabar levando isso tudo para Modbus TCP, você ia ter que trazer uma montoeira de fio até a sua PDU, até a sua RPP, para conectar cada um desses dispositivos. A gente tem como centralizar isso em um único ponto. Essa rede chamada Daisy Chain, ela é uma rede que a gente faz entre os medidores,
Então, a gente vai de um medidor para o outro, entregando somente um ponto para todos aqueles medidores. Então, vai ajudar você de duas formas. Vamos pensar no seguinte: se você teria que levar esse cabeamento todo até o quadro, você vai precisar levar um cabo somente. Se você estiver falando só de medidores. Se você estiver falando, por exemplo, de outras interfaces, eu tenho um insight, por exemplo, dentro desse painel, você vai precisar de menos switches dentro do próprio painel. Porque antes você tinha que ter um switch para organizar para juntar toda essa informação em um ponto único, para sair desse ponto único e comunicar lá com o nosso insight. Agora você vai ter menos infraestrutura. Você tem um ponto saindo dos medidores e um ponto saindo do insight. São duas portas somente. Imagine que a gente tem, sei lá, 10, 8 medidores dentro de um painel qualquer. Um daisy chain, você tem um ponto, mais o ponto, pode ser um ponto único, ou vai ser mais fácil você centralizar toda essa informação. Se você não tiver o daisy chain, você vai acabar tendo que ter um switch que vai aumentar o custo da sua instalação, vai aumentar o tamanho do seu painel, porque você vai precisar de espaço para ele, e você vai correr outros riscos, né? Porque a gente sabe que a comunicação ela é sim suscetível à interferência eletromagnética. E tudo que a gente tem dentro desses painéis é energia elétrica, né? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, ter um compartimento separado só para isso, ter divisões maiores dentro do painel para proteger isso. Uma oferta completa, então, podendo atender aí dos clientes menos exigentes até os clientes mais exigentes. Eu não vou entrar aqui na característica de cada um, tá? Mas eu vou falar das diferenças básicas gerais entre M1M e M4M, família, tá? A primeira e mais vistosa é a tela, né? A gente tem uma tela colorida no M4M, ao contrário de uma tela preto e branco aí no M1M, tá? Ambos temos a disponibilidade de LCD, sem problema. Tá? O M4M ele vai um pouquinho mais longe na parte de medição de tensão, 400 volts contra 690 volts. A parte de entrada para TC, ambos são iguais. E no M4M, a gente tem a opção de medir a corrente via bobina de Rogowski. Toda a parte de tensão, as medições básicas são iguais, energia ativa, reativa aparente também. Tá? A energia importada e exportada a partir do M1M20. A parte de tarifação dentro do próprio medidor, a gente só vai ter disponível lá no M4M30 e a gente tem até 6 tarifações diferentes. Para a qualidade de energia, falando aí de harmônicas, distorção harmônica total, de corrente, de tensão fase-fase, de tensão fase neutra, nós já começamos aí no M1M20, com os parâmetros mais básicos, né? Harmônicas e desbalanceadas a partir do M1M30, corrente de neutro só não temos no M1M15 e fasores e formas de onda nós vamos ter só lá no nosso M4M30. A parte de alarmes, a partir do M1M20 nós já temos, e daí vai só aumentando a capacidade. E lá no M4M30, nós também temos a parte de alarmes complexos, ou seja, a gente tem aí um pequeno processador lógico dentro que pode gerar alarmes mais complexos. Avisos, alarmes e erros só não temos no M1M15, demanda mínima e máxima a partir do M1M30 de forma básica e de forma avançada lá no M4M30. Memória flash de 1 MB no M1M30 e no M4M30 nós temos 16 MB. Display LCD em todos, exceto M1M. Comunicação aí, Modbus, TCP e RTU para o M1M. E para o M4M, adicionamos aí BACnet, Profibus, Bluetooth de baixo consumo, integração com o Insight está disponível desde o M1M15, o nosso mais simples, integração direta com EDSS nos modelos M4M. E através do Insight a gente também vai para o EDSS. Então, teoricamente, todos esses medidores são integráveis na nossa nuvem. E modelos de entradas e saídas a partir do M1M20. Olhando agora para a oferta ABB Insight.
O Insight, ele nada mais é do que uma tentativa ou um sucesso de transformar todas essas nossas soluções que não poderiam ser tão facilmente integráveis a supervisórios ou à nuvem e dar essa possibilidade para eles. Então, se a gente olhar aqui, o ABB Insight, o que ele traz de novo? É uma solução independente, uma solução de gestão própria, proprietária. Então, eu posso ter só o meu insight e acessar a web page dele e ter acesso a tudo dentro da minha instalação. Sejam os meus disjuntores, Emax 2, Tmax, sejam os medidores da linha EQ, que são aqueles medidores de trilho DIN, os medidores de porta de painel, como o M1M e o M4M. Mas a gente também tem essa versatilidade de talvez adicionar outras coisas diretamente no próprio Insight. O Insight, ele é muito parecido, ele tem uma interface muito parecida com a do CMS 700. Então, eu também tenho a possibilidade de conectar até 96 sensores de corrente diretamente no meu Insight. Para que isso? Para monitorar polo a polo os mini disjuntores. Então, ele tem aquela mesma interface que tem o CMS 700, esse cara aqui também tem. Além disso, ele tem uma interface em Modbus RTU para chamar os medidores e também para adicionar alguns módulos de extensão que a gente tem de entradas e saídas digitais. Aqui, esse produto, ele não tem a pretensão de ficar isolado do mundo. Ele te entrega, sim, toda a medição local. Se você tiver um supervisório, você consegue extrair toda a informação através do Insight. Você consegue puxar toda a informação da sua rede através do Insight, por que não? E através do Insight, eu também consigo exportar toda essa informação para o Equipe Connect, para o Ability EDCS. Bom, pessoal, agora a gente chegou ao final dessa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos, mas eu não poderia deixar de falar de uma grande iniciativa da ABB, onde você pode encontrar os melhores produtos e os nossos melhores distribuidores também. Aqui, em breve, nós lançaremos uma loja digital que ela já está disponível para qualquer um acessar. Então, se você acessar aqui o loja.abb.com.br, você vai ter acesso ao nosso marketplace. Lá você vai conseguir encontrar de forma centralizada vários e vários distribuidores ABB que possuem em seu estoque nossos materiais. E vai poder comparar preço, vai poder comprar sem sair da sua empresa, da sua casa e receber esses produtos, tá? A gente conta lá com produtos desde automação residencial até disjuntores, até a parte de medição, você consegue encontrar lá. Os medidores M4M e M1M em breve também estarão disponíveis para todos os consumidores, para todo mundo que quiser adquirir, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Agora eu vou abrir a sessão para perguntas, tá? E eu vou responder algumas perguntas, então, que chegaram para nós, ok? A primeira pergunta é se tem integração com o Equematic. Sim, o Equematic ele é um produto da mesma família aí do Insight e do CMS, com uma pegada mais predial de rateio, tá? E ele também tem um dashboard para você controlar aí a qualidade de energia. Existe uma certificação IEC de qualidade de energia que ele ajuda a atingir também, tá? E sim, esses medidores eles são compatíveis com o Equematic, ok? Os medidores M1M já estão disponíveis para venda? Sim. Gente, a gente está fazendo o lançamento hoje porque eles já estão sim disponíveis para venda e já faz muito tempo, desde ontem. Tá? A gente fez, então, o comunicado ao mercado que a gente descontinuou os nossos medidores da linha Nexus no dia de ontem e incluímos, então, um novo portfólio de M1M. Já estão disponíveis para todos. Ok? Alimentação auxiliar em 24 VCC. Acredito que nenhum dos nossos dois modelos a gente vai atender. Tá? Então, a gente tem ali o M1M de 100 a 240 volts, a CDC, ou de
48 volts a 240 volts na linha M4M. Pessoal, alguém mais quer fazer perguntas? Thales, obrigado pela pergunta. A pergunta é a seguinte: o software do M2M é compatível com os novos multimedidores? Não, ele não é compatível com os novos multimedidores. Nós vamos fazer a interface com ele sempre com o Equipe Connect. Temos mais perguntas do chat? Vem mais uma pergunta aqui agora para mim. Se temos algum modelo compatível com a comunicação de subestações, que é o protocolo padronizado A61850. Não, infelizmente a gente não tem nenhum medidor que se comunique diretamente nesse protocolo. Mas você sempre pode usar gateways, tá? Não teria problema nenhum. Os M4Ms com entrada para Rugowski são compatíveis com sensores, demais sensores que a gente utiliza lá, o Keka, o QEVCD? Não, eles têm os próprios sensores, tá? Eles só são compatíveis com os sensores da linha M4M. Quando você tem tarifação, o nosso modelo mais indicado, aí eu vou puxar um pouco alguns produtos que não estavam nessa apresentação, ok? Para quadros de distribuição local, nós temos os medidores em trilho DIN e lá a gente conta com até 4 tarifas por medidor, tá? E daí esses seriam os mais indicados para fazer tarifação. Quando a gente olha para a porta de painel, aí o mais indicado da família MXM é o M4M30, que a gente possui ali 6 tarifações diferenciadas. No caso dos M4Ms, o modelo Daisy Chain tem 2 portas. Comparando aí, teve uma pergunta comercial de comparação entre a competitividade em preço da linha Nexus com a linha M1M. A linha Nexus e a linha M1M, elas vão custar exatamente o mesmo. Então, o medidor que o Nexus 1, o Nexus 2 que você adquiria antigamente por um preço X, ele vai continuar custando exatamente o mesmo. A ideia aqui da BB foi entregar um produto melhor com o preço que a gente já sabe que o mercado paga. Chegou uma outra pergunta aqui, se a gente pode utilizar o TC de qualquer fabricante. Sim, os TCs são liberados de qualquer fabricante. A gente também possui uma linha de TCs bem grande e que a gente pode atender ao mercado de uma forma completa. Mas você pode sim utilizar TCs de mercado. Tá? Aquilo que eu falei do Rugowski só vale para o Rugowski. Ele só funciona com sensores de Rugowski da linha M4M. Mesmo sendo a BB, é só com essa linha da própria do M4M, ok? Bom, chegou uma pergunta se a gente atende a classe de medição 02S. Eu não sei em que momento ela foi feita a pergunta, eu vou voltar um pouquinho aqui os slides, mas a gente atende sim essa medição na linha M4M, tá? Então a gente tem aqui para tensão e corrente o 0,2%, tá? A classe 0,2. Pessoal, quero desejar uma ótima noite a todos. Acredito que foi muito bom estar aqui com vocês no dia de hoje. Vão ser compartilhadas esta apresentação e também o meu contato e o contato de alguns outros canais da ABB. Se vocês
tiverem oportunidades ou quiserem conhecer mais sobre o produto, não hesitem em nos contatar, nós estamos aqui à disposição, ok? Muito obrigado, muito boa noite a todos.